A Primeira Guerra Mundial foi um dos piores eventos que já ocorreram no planeta. Durante ela, a indústria se esforçou como nunca antes, resultando em várias novas armas muito eficientes para derrotar os inimigos, como bombas de gás mostarda, caças e bombardeiros. Já em terra, em julho de 1916, durante a Batalha do Somme ocorrida na França, surgiu um monstro blindado que pesava mais de 28 toneladas, se movendo não com as tradicionais rodas utilizadas em veículos, e sim com esteiras. Aquele era o Mark I, e ele marcou para sempre a história militar, trazendo de vez o conceito de armas mecanizadas ao campo de batalha. Se liga aí que hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o desenvolvimento e a introdução de uma das mais importantes armas bélicas do mundo moderno e que continua sendo de extrema importância nos conflitos atuais, que é o tanque de guerra. Antes de entrarmos de vez no assunto, já deixou o teu like aí no vídeo? Ele é de grande importância para nós. E não esquece de se inscrever também, beleza? O conceito de um veículo ser usado como peça de combate já remonta a muitos séculos atrás, no caso, movido por animais. Por exemplo, até mesmo antes de Cristo, já foi relatado que alguns povos antigos utilizavam carroças puxadas por cavalos com guerreiros utilizando os mais diversos tipos de armas, como arcos, lanças, espadas, etc. Chamadas de bigas, essas charretes de combate causavam um pavor nos inimigos, pois quando carregando geralmente arqueiros, elas podiam avançar até o exército inimigo, atirar flechas e se evadir sem sofrer danos por conta de sua agilidade, tornando-a uma arma difícil de derrotar. As bigas eram, por assim dizer, os tanques de guerra da antiguidade e principalmente quando elas eram reforçadas. Algumas bigas eram bem maiores que as tradicionais, transportavam mais homens, era puxada por 3 ou até mais cavalos e tinha sua estrutura reforçada com placas de ferro. Essas tinham o objetivo de literalmente quebrar as linhas de frente do exército inimigo, abrindo espaços para os soldados atacarem. Essa ideia de utilizar um veículo blindado para combate foi se aperfeiçoando de década em década, mas foi apenas em 1905 que uma versão mais semelhante aos tanques atuais começou a ganhar forma. Naquele ano, o Império Austro-Húngaro, junto ao engenheiro Paul Daimler, revelou ao mundo um veículo totalmente blindado, com tração nas 4 rodas e uma torre rotativa, onde um soldado ficava a cargo de alvejar os inimigos com uma metralhadora de 7 mm. Ao mesmo tempo, os franceses também investiam em produzir seus próprios veículos blindados. Com base no projeto desenvolvido por um oficial russo, ele era completamente blindado e bem semelhante ao modelo de Paul Daimler, com sua armadura podendo chegar até 8 mm de espessura em locais considerados vitais, como o motor do veículo e onde ficava a tripulação. Ele pesava quase 3 toneladas e, dependendo do terreno, podia alcançar uma velocidade de 50 km por hora. Já suas rodas guardavam uma peculiaridade: elas eram preenchidas com líquido, o que dava uma autonomia de cerca de 10 minutos, mesmo após ser atingida por projéteis. Esse tempo pode parecer pouco, mas para a época era algo inovador e, com certeza, para seus tripulantes, esse tempo seria de grande ajuda para se evadir do local e procurar abrigo. Embora representasse um grande avanço em termos militares, aqueles blindados ainda tinham problemas muito graves, e um deles eram suas rodas. Mesmo utilizando tração 4x4, esses veículos não tinham tração suficiente para enfrentar o solo lamacento dos campos de batalha, o que fazia com que eles ficassem atolados em diversas ocasiões. A solução para esse problema iria vir de um lugar inusitado, por um americano chamado Benjamin Holt. Por volta de 1890, Holt era presidente da Holt Manufacturing Company, uma empresa especializada em produzir veículos agrícolas, como colheitadeiras, veículos para puxar troncos de madeira, etc. A questão do solo lamacento também representava um lógico problema para Holt e seus veículos, que sofriam para se locomover naquele terreno.
Para tentar resolver a questão, Holt projetou rodas cada vez maiores para seus produtos, que além de gigantescas, também eram inviáveis, pois a manutenção delas era algo caro e extremamente complicada. A solução definitiva para isso veio pelas mãos de um homem chamado Alvin Orlando Lombard, que revolucionou o setor com a invenção de um trator feito para puxar toras que, em vez das tradicionais rodas, usava no lugar delas um sistema de esteiras, uma de cada lado, o que proporcionava uma tração muito maior em contato com o solo. Benjamin Holt, mais tarde em 1903, comprou a patente de esteiras inventada por Alvin e passou a utilizá-la em todos os seus veículos. Uma curiosidade, Benjamin Holt deu o pontapé inicial para o nascimento de uma das mais importantes empresas de tratores do mundo e que existe até hoje, a Caterpillar. Os tratores Holt ganharam grande fama nos Estados Unidos e também internacionalmente. Como já era esperado, os tratores deles roubaram as atenções também no meio militar, que viam em sua força um ótimo veículo para transporte de carga, artilharia e, lógico, seu sistema de esteiras no lugar de rodas iria ser testado nos veículos blindados. Em 1915, o futuro primeiro-ministro britânico e na época Lorde do Almirantado britânico, Winston Churchill, autorizou o primeiro desenvolvimento para um veículo blindado de combate na história, que resultou no Little Willie. Diferente de tudo que já havia sido visto, o Little Willie não foi projetado com base em veículos comuns que já existiam. Ele foi pensado do zero para ser uma máquina de combate e, lógico, contava com um sistema de locomoção por esteiras. O Little Willie podia comportar uma tripulação de 5 a 6 homens, tinha quase 6 metros de comprimento, quase 3 metros de largura, pouco mais de 2 metros de altura e pesava 16 toneladas. Sua blindagem variava de acordo com o local, podendo chegar a uma espessura de 15 milímetros. Já para o ataque, esse monstro contava com um canhão Vickers de 40 milímetros, que na época eram largamente usados na defesa antiaérea dos navios da Marinha Britânica, além também de metralhadoras. Para se mover, o Little Willie contava com um motor Foster Daimler de 105 cavalos de potência, mas todo o seu peso fazia com que ele se movesse a apenas 3 km por hora. Para manter o desenvolvimento em segredo, os britânicos chamavam o Little Willie de tanque, inclusive em documentos. Caso essas informações caíssem nas mãos de algum espião, isso passaria a impressão de que aqueles papéis se tratavam apenas de algum tipo de tanque de reservatório de líquido. Naquela época, por volta de 1915, o mundo já estava enfrentando um conflito de dimensões nunca antes vistas, a Primeira Guerra Mundial. Diferente de guerras anteriores onde um exército parte correndo em direção ao inimigo, a Primeira Grande Guerra nos apresentou a um tipo diferente de combate, a Guerra de Trincheiras. Basicamente, os exércitos cavavam grandes valas e lá as tropas cuidavam de defender aquela posição. Elas também eram fortificadas com sacos de areia e arame farpado, o que dificultava e muito o avanço do exército agressor. Os britânicos precisavam de uma forma de romper as trincheiras inimigas para que seus soldados avançassem, e a resposta para isso seria colocada em prática em 15 de setembro de 1916, na Batalha do Somme. Naquele dia, o mundo viu o primeiro tanque de guerra ser colocado em um campo de batalha. Batizado de Mark I, ele era o resultado de um exaustivo desenvolvimento realizado pelos britânicos. Além de seu visual extravagante, o Mark I tinha um comprimento maior e suas esteiras eram muito mais presentes em relação ao Little Willie, contornando toda a lateral do veículo, tornando possível atravessar as trincheiras inimigas no campo de batalha sem ficar preso nelas, que muitas vezes chegavam a ter mais de 2 metros de largura. Como já citamos, as trincheiras representaram um grande empecilho durante a Primeira Guerra Mundial, e diferente de hoje em dia que vemos enormes tanques projetados quase que exclusivamente para o combate, o principal objetivo do Mark I era conseguir atravessar as trincheiras, mas mesmo assim contava com um bom poder de fogo, tendo em suas laterais um canhão móvel de 57 mm, além de compartimentos para metralhadoras. Essa configuração de armas era feita para a versão denominada de macho do Mark I, que ganhou também uma versão fêmea, que era dotado apenas de metralhadoras.
O interior do Mark I era um lugar de trabalho infernal. Sua tripulação de 8 homens tinha que enfrentar horas sobre muita fumaça por conta do motor, suportar o forte odor de gasolina, da temperatura interior que podia chegar a 50 graus e também do imenso barulho que prejudicava e muito a comunicação entre os tripulantes. Não era incomum durante a guerra esses homens precisarem ser substituídos por problemas de saúde ocasionados pelo próprio tanque. O Mark I tinha 2,44 metros de altura, 2,33 metros de largura e tinha 8 metros de comprimento, que podia chegar a quase 10 se utilizado o conjunto de rodas traseiras, que ajudava na sua manobrabilidade. Com uma blindagem que podia chegar até 12 mm, o Mark I se movia a apenas 6 km por hora. A introdução do tanque de guerra no nordeste da França durante a Batalha do Somme em 1916 mudou para sempre a história militar. Mesmo com todos os problemas de mecânica, outras versões melhoradas do Mark surgiram ao longo do tempo, provando para todos a importância daquele monstro de aço no campo de batalha. A partir de 1939, com a Segunda Guerra Mundial, sua eficácia foi exaustivamente comprovada durante várias batalhas, onde viveu sua era de ouro e teve um papel fundamental nas manobras ofensivas e defensivas. De lá para cá, os tanques de guerra passaram por milhares e milhares de melhorias, se tornando um equipamento essencial em qualquer exército. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Não esquece, não sai daqui sem antes deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e também deixa teu comentário aí sobre o que você achou sobre esse tema e também sobre possíveis outros temas para vídeos futuros. Até mais!